daqui a pouco vou apresentar para vocês porque Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Blitz Cultural, esse programa que é feito com tanto carinho, tão especial para vocês, sempre trazendo aqui celebridades, trazendo artistas das mais diversas áreas, seja escritores, atores, diretores, artistas plásticos, tantos artistas têm passado por aqui, tanto sucesso tem feito esse programa aqui no Blitz Cultural, na VRT Channel, sabe quem é o culpado de tudo isso, ou o responsável por tudo isso? Vocês que estão aí, sempre compartilhando, assistindo, nos seguindo, mandando para os amigos, ali fiéis ao nosso programa, fiéis à nossa arte, à nossa cultura. Gente, eu sou muito grato por toda essa parceria. Nosso programa tem em média 10 milhões de acessos mensais. Estamos em mais de 175 países, mais de 1.000 cidades do Brasil, canal aberto, canal fechado, diversos parceiros. Vocês podem ver que nós temos muitos parceiros. Você pode baixar o app da VRT Channel ou baixar o app do Soul TV, seja para Android, para iOS, e lá procurar o nosso canal VRT Channel e o nosso programa que está no ar toda segunda-feira às 21h30, fiéis aqui com vocês. Gente, vocês sabem que após o nosso programa passar aqui, não canso, vou repetir, falar 1000 vezes para vocês, não conseguiu assistir, não conseguiu pegar aqui o nosso programa, não se preocupe, tanto esse quanto todos os outros que passaram por aqui vão estar disponibilizados e estão disponibilizados no site Mundo GTV. Acesse o site mundogtv.com.br, procurem lá o Blitz Cultural e todos os programas, assim como esse, estarão lá disponíveis, aí vocês conseguem assistir, compartilhar e fazer o que quiserem com ele. E mais uma vez, muito grato por vocês estarem aqui. E depois que o programa é compartilhado ali no Mundo GTV, ele é disponibilizado no YouTube, Facebook, Instagram, então em todos os lugares estará disponível para você. Mas é o seguinte, vocês sabem, eu bato ali na tecla e no martelo sempre, que eu nunca decepciono com nenhum dos nossos convidados. Não vai ser diferente com hoje, gente. Sem contar que vocês estão vendo que eu estou vindo de uma série de programas em parceria com o Prêmio Book Brasil, um dos prêmios de literaturas mais importantes do Brasil. E esse prêmio teve tantos autores, tantos escritores premiados bons demais. Confesso que eu já falei até para vocês aqui que eu fui um dos curadores desse prêmio e era muito difícil se selecionar ali. Gente, vou falar para vocês que honra ter recebido tanto material bom e que honra poder ter escolhido essa nata de escritores. Vocês já viram que passou por aqui alguns escritores maravilhosos, a Vanessa Passos, a Yara, e tem tantos outros, o Amaury, e tem tantos outros que ainda vão passar, todos os finalistas, os premiados, os melhores de todos eles, que eram muito bons, estarão sempre aqui. E o nosso convidado de hoje é o seguinte: eu vou apresentar o nosso convidado da mesma forma que ele se apresentou a mim. Então, ele é professor por formação, e eu adorei isso, filósofo por curiosidade e escritor por teimosia. E vamos tocar nesse assunto de teimosia um pouquinho mais na frente, no decorrer da nossa entrevista. Esteve no top 3 dos 69º concurso Gustavo Teixeira de Poesia em 2022, promovido pela Prefeitura de São Pedro, em São Paulo. Ele também é vencedor da categoria Melhor Narrativa Curta de Contos do Prêmio Book Brasil 2022, e é justamente por esse motivo que nós estamos aqui. Então, seja muito bem-vindo, Renato Costa Leite, aqui ao Blitz Cultural. Obrigado, boa noite. É um prazer enorme estar participando. Isso é uma satisfação sem tamanho. E vamos trocar uma ideia que tem bastante coisa bacana para a gente falar aí da obra, do prêmio, da vida de escritor. Bora que eu estou bem animado. Maravilha, rapaz. É uma honra para a gente estar recebendo escritores aqui. Eu sempre gosto muito de receber escritores porque está falando a mesma linguagem que eu. Eu adoro escritores, eu escrevo, então vocês sabem muito bem que papo com escritor, com filósofo é comigo mesmo. Ô, Renato, me fala que primeiro vamos começar o seguinte: como que você conheceu o Prêmio Book Brasil e o que te interessou, te chamou a atenção em participar desse prêmio? Então, essa é uma história interessante porque a obra que eu participei no Book Brasil ela já estava escrita há mais de há um ano e pouquinho. Só que eu estava naquela fase, lanço, não lanço, como eu vou lançar, que são duas etapas diferentes. Uma coisa é escrever o livro, outra coisa é transformar num produto para ir numa prateleira de livraria. São dois mundos diferentes. Renato, eu preciso te contar, gente. Às vezes a gente passa anos e anos
escrevendo um livro, reescrevendo, pesquisando, um trabalho árduo de suor e tantas noites acordadas, e o Renato sabe muito bem do que eu estou falando. Porém, essa é a parte mais fácil, por incrível que pareça. É ou não é, Renato? E quando a gente conta, as pessoas não acreditam. Falam assim, Não. não, isso é quase... Escrever é quase impossível. Eu falo, não, gente, o sentar e escrever é a parte gostosa da brincadeira. A parte Aham. difícil é o que está em torno e aquilo que as pessoas muitas vezes não veem. Assim, são os bastidores da escrita. Os bastidores da É, escrita, esse é que é o árduo, porque aí é atrás de editora, editora que realmente valorize o escritor, que tem poucas que sim, valorizam, porque muitas são apenas sim. produção de livro, não dão valor nenhum, depois que produz não lembram que o escritor existe. Esse é um dos pontos. Vamos nomear aqui. Aí depois tem a parte de os royalties que o escritor recebe, a Publicidade, a o publicidade que você tem marketing. que fazer, isso, sem contar do ponto de venda, que é uma das coisas mais difíceis de vocês conseguir um ponto de venda para ter teu livro ali disponível para as pessoas. Lógico que tem a internet, que ajuda e muito, mas o ponto físico também faz uma grande diferença para o escritor. E aí sim, chegar, cair nas graças do leitor, que o nosso Brasil, o nosso país, é um país de pouco leitor e de pouco incentivo à cultura e à literatura, para que eles consigam comprar. Aí você fala, ufa, uma etapa concluída. Aqui tem dois pontos muito interessantes que eu vou voltar ainda para responder a pergunta, mas eu queria destacar, senão eu vou esquecer. O ponto de venda. Muita gente fala assim, Renato, lança, faz um dia de lançamento. Aí eu falei assim, gente, vocês não têm noção de como é difícil conseguir uma parceria na livraria para ter uma tarde, assim, um lançamento físico, uma tarde de autógrafos. Gente, é muita burocracia, é muito difícil, e sem falar que envolve custos. Quando a gente Custos, pensa muitos essa custos. parte de mercado do livro, a gente tem que fazer uma planilha de gastos. É um Muito, investimento? É um investimento, mas é custo. sim. Então, E assim, às é vezes muito muito complicado, alto. às vezes muito alto, muito alto. Ainda mais assim, quanto melhor a estrutura, porque assim, se você for ter uma cadeira e uma mesa só, não fica legal, Uhum, nem valoriza o seu trabalho. Então, assim, quanto melhor a estrutura, maior o investimento. E sim. para autores que estão começando, é muito complicado, porque assim, o nome não atrai tanto público. Os amigos vão lá prestigiar e tal, Aham. mas aí entra aquela coisa comercial. Você tem que ter uma estratégia comercial, senão sua carreira vai terminar ali no primeiro lançamento. De fato. É, Renato, gente, isso aqui vocês sabem que não é uma entrevista, é um bate-papo aqui com meu amigo Renato e com tantos outros artistas que passam por aqui. E você falando isso aí, eu relembrei aqui o meu primeiro lançamento. Rapaz, quantos erros eu cometi desde da primeira teclada ali até a escolha de editora, até lançamento. E vou falar para vocês que o Renato falou, não é só uma cadeira e uma mesa. E aí a gente pensou, eu e a minha equipe, vamos fazer um puta do lançamento, vamos estruturar isso aqui. Botou o pessoal violino tocando, sabe, piano, aquela coisa linda, clássica, num hotel chiquérrimo, um próximo mega à evento. Paulista, um mega evento. E pessoas fantasiadas os personagens do livro. Vocês devem ter acompanhado algumas fotos, algumas coisas desse lançamento aí. Um boom, sabe? Bacana, aquela estrutura sensacional no telão, passando coisas do livro e tal. Perfeito. Gente, são vários zeros ali que você depois, quando você respira, fala, meu Deus, sem contar num coquetel, fiz um puta de um coquetel com canapés e bebidas e tudo mais. Aí você fala, que isso que eu fiz? Fiz outros, Teve. só que aí parcerias, a gente vai se amadurecendo, conseguindo uma coisa ou outra, mas realmente você às vezes mete os pés pelas mãos. Não me arrependo, Não, lógico, mas existe muito, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? são coisas a se pensar. Teve até pouco tempo uma escritora que viralizou que ela fez uma tarde de lançamento e ninguém foi, Ninguém ninguém. Aí foi, você pensa assim, é cara. um risco que você É um corre. risco que você corre. E a gente, é natural que você pensa, poxa, estão rejeitando o meu trabalho, mas não é bem assim que funciona. Existem muitos motivos para não ter aparecido ninguém. Então, assim, a gente, quando entra no mercado, quando quer se tornar público, quer divulgar o nosso nome, o nosso trabalho, a gente tem que estar, inclusive, preparado para isso. Sim. Tipo, nossa, eu planejei tudo aqui, vou fazer um lançamento, um evento legal e não ter
a participação, a presença que a gente imaginou, que a gente criou Uhum. esperança, é natural, mas assim, são coisas que a gente tem que pensar, inclusive para saber onde nós estamos pisando e os caminhos que nós estamos construindo dentro dessa carreira. A outra coisa que eu queria citar é quando muita gente fala assim: ah, o Brasil é um país de poucos leitores. Eu não gosto muito de entrar nesse caminho, não, porque eu acho estranho, porque assim, a nossa intenção enquanto artista, independente do ramo, é atrair público, é Uhum. fomentar o interesse pela cultura. Aí eu vejo que isso leva a gente para um lugar que distancia o público. Pensa, eu quero convidar, mas ao mesmo tempo eu já estou falando que ele não consome, aí eu tento evitar. Eu penso o seguinte: eu estou fazendo meu trabalho, eu estou divulgando, eu quero que as pessoas se interessem, inclusive eu quero que elas leiam e discordem de mim. O Uhum. Hipocondria é um livro ácido, eu trago uma crítica social ali, um pouquinho mais leve até do que eu gostaria, por mim eu tinha carregado mais a mão, mas assim, Uhum. eu quero é isso, eu quero é movimentar. Inclusive, a pessoa ter a liberdade de ler e falar assim: olha, não gostei, não acompanho mais, sabe? Então, Uhum. mas eu entendo, assim, o nosso país, inclusive, as políticas públicas, ou as políticas em geral, voltadas para esse segmento, ainda são poucas. A gente olha para São outros lugares assim que pouquíssimos. valorizam muito mais a Pensa nem muito cultura. longe, aqui na América do Sul mesmo. Fala inclusive da Tem. Argentina. Então, assim, a gente tem que ter consciência de onde a gente está entrando. E eu acho isso Uhum. fundamental. E esse lado, assim, não valoriza tanto. A gente vê também, assim, hoje em dia com as redes sociais, a galera quer consumir. Uhum. Só que assim, elas ainda estão meio perdidas nesse sentido, no que consumir, onde encontrar boas referências, igual você falou, um prêmio igual o Book Brasil, ele é muito bom para apresentar novos nomes. Porque os clássicos, mesmo que sejam trechos, você abre a rede social e você vê lá, todo mundo tem uma citação pronta de um grande autor, um E que grande muitas nem filósofo. verdade são. E muitas vezes não é nem atribuído, assim, foi atribuído à pessoa, mas nem foi ele que disse. Mas Ah, você vê assim, existe um certo interesse ali. Aí eu acho que o nosso papel enquanto artista, enquanto escritor, é provocar e aumentar esse interesse para a pessoa buscar mais. E aí são várias estratégias, por exemplo. Uma coisa interessante, na conversa lá com o editor, fechando o livro, ele falou uma coisa que, para mim, era antinatural. Eu gosto de livro robusto, aquele livro que você pega, ele é até pesado, você vai uhum. levar meses para ler. Ele virou para mim e falou assim: olha, você pode lançar um livro assim, mas ninguém vai ler. Não é o perfil do público atual. Então, assim, é melhor às vezes você lançar um livro menor, mais sucinto e deixar o público com vontade de ler outras coisas do que lançar aquele livro bonito, aquele passoco e ficar preso, ficar guardado na estante. Uhum. Aí você vai pensando e fala assim, realmente. Então, como que eu vou dialogar com esse público, às vezes que gosta de poesia, mas não sabe o que é uma poesia, não sabe como enxergar a poesia no cotidiano. Às vezes, enxergar a poesia numa música, enxergar a poesia na fila do mercado, enxergar a poesia numa notícia de TV, do jornal. Aí, assim, é a nossa função ir fazendo essas novas estratégias para conseguir dialogar com esse Uhum. público em potencial. Aí, assim, é uma coisa que eu venho pensando. E sobre o Prêmio Book Brasil, foi nesse processo que eu já tinha a obra escrita, tomei coragem de lançar, de tornar público aquilo que só existia na minha cabeça, toda essa loucura, e fui pesquisando editoras que estavam com editais abertos para receber os originais, Uhum. e apareceu o Prêmio Book Brasil. Então, assim, o lançamento do livro foi ali na risca de acabar as inscrições. Porque quando eu fiquei sabendo do prêmio e da proposta social que a equipe tem, né, Que é de muito levar importante. cultura para as periferias, para algumas cidades, eu falei, Ressaltando que para você se inscrever, você tem que doar um livro. Esses livros são doados para pessoas que não têm isso. condições de comprar livro. Isso é sensacional do Prêmio Book Brasil. Essa contrapartida social eu achei muito interessante. Eu falei assim, eu quero participar. Eu quero participar desse concurso. Aí eu corri para aquela parte de publicar o livro. Assim, eu baixei o edital, deixei ele guardadinho ali no meu computador, aí eu fui agilizar com a editora, entrei em contato com a caravana, aí foi, aí deslanchou, eu perdi o medo de lançar, de tornar público, de estar aberto às críticas, porque esse livro é um livro muito importante, que ele marca uma ruptura de como eu me posiciono no mundo, como eu vejo o mundo. Igual eu Hum, falei, por mim ele teria uma leitura ainda mais crítica.
ele traria mais críticas. E quando você começa a se distanciar desse pensamento, podemos dizer, senso comum, você tem que estar disposto a ouvir todas as críticas e Uhum. contra-argumentos que vão surgir. Aí é aquilo, eu estou disposto a isso, eu quero enfrentar, eu quero abrir o peito e mostrar o que eu sinto e como eu vejo o mundo. Então, assim, Aham. foi uma obra muito importante que marca esse novo posicionamento no mundo Aham. e, e E eu acho que casou com a proposta social do Book Brasil. vamos voltar ao teu livro daqui a pouquinho. Tá com ele aí, daqui a Tá? pouco você vai mostrar Eu tô com também ele aqui. Fazer para a aquela galera propaganda aqui. marota. Vai mostrar pra galera daqui a pouco e vai falar também do teu livro. E, gente, é ótimo o posicionamento aqui do Renato e ele discordar realmente de mim, que vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho à população brasileira, porque é cultural, talvez a minha área de jornalismo e crítico também referente a isso, de não apoiar muitas vezes o escritor, às vezes até os próprios parentes e amigos são os que menos vão a uma peça de teatro, a um show de um amigo, são os que não tiram um centavo do bolso para comprar um livro. Então você vê muito isso, mas isso é enraizado e tem que ser mudado, e é isso que o Renato está falando, e ele está completamente certo no ponto de vista dele, lógico. Eu vou continuar batendo, porque eu quero ver essa mudança. Ele é uma pessoa que já está mais aberta ali para falar, não, tem esperança, muito mais do que eu, acredito na próxima geração, e é bom que pessoas como o Renato acreditem que essa geração ainda pode mudar. E assim vai. E vamos tentar realmente mudar, e que tem tantos escritores bons brasileiros, não precisamos consumir apenas escritores estrangeiros, porque aqui tem qualidade a dar com pau, ali com qualquer outra língua estrangeira. E isso é muito bom, viu, Renato? Esse teu ponto de vista é interessante, totalmente diferente do meu, mas respeito, é interessante e é sensacional. Isso aqui é a liberdade, é o blitz cultural, é dessa Com forma. certeza. Assim, não precisa ser contraditório, pode ser complementar, que assim, Sim. eu não nego que a nossa, não é do nosso hábito consumir tanta cultura, mas assim, eu penso em estratégias de superar isso, igual você falou, está enraizado na nossa cultura, mas cultura a Hum, gente pode transformar. sim, lógico. Sabe, a gente. Mas é complicado, não é Aham. fácil. Realmente, muitas vezes os amigos ali, as pessoas próximas, né, vê você como o profissional da escrita, assim, como qualquer outra área. Às vezes, o cara que toca violão bem e passou a se apresentar cobrando por isso, é uma Aham. transição muito difícil, sabe? Difícil, quase que É impossível. muito quase Santo de casa impossível. não faz milagre. Aquela frase nunca foi tão presente na vida de um artista, viu? Do valorizar o que está longe, ou valorizar um grande, um clássico já, uma pessoa renomada, e não perceber que ali do lado tem um nome bom, tem Sim. uma potência ali que pode chegar longe também. Uhum. E voltando um pouquinho às estratégias, ô Renato, você falou de uma coisa interessante que o teu editor falou, que nós estamos num tempo um momento muito imediato, as pessoas querem consumir muito rápido, realmente livro longo, pode ter isso mesmo, mais leitores assíduos que pega aquele livro mais longo, que é aquele cara que ainda lê, ainda cheira o livro quando está lendo, mas realmente o público hoje é um público mais de imediato e é uma analogia bem interessante. É um pensamento bem interessante sobre isso, ter livros mais curtos, e inclusive falando sobre lançamentos. Um dos toques um autor que está começando, pode fazer fazer um lançamento justamente com um outro autor, e isso é bacana. E além de fazer um lançamento com um outro autor, que pode trazer o público para ambos, e ambos os convidados consumir o livro dos dois, corre o risco de não ter um ambiente lá, né, muito vazio. E um outro ponto também é participar de antologias, onde diversos outros autores, 10, 20, 30, 40, 50, vão estar falando daquele mesmo livro e tá a tua obra ali dentro. E é justamente nesse assunto que a gente vai tocar agora, porque você participou da antologia Eu Sou Samba, com o poema Samba de Isso. Ninar. Me fala um pouco aí da tua participação. Foi num momento muito especial. Eu descobri que a minha esposa estava grávida. Aí o poema Samba de Ninar é um samba, assim, né? Uma canção de Ninar que eu fiz para aquele momento. Fiz para o meu filho e tal, para minha esposa. E foi na mesma vibe, assim, eu vi o edital aberto para a antologia, em comemoração ao samba e tal. Aí eu falei assim, poxa, eu vou tentar escrever alguma coisa. Na época eu estava parado, eu não estava escrevendo. Eu voltei a escrever
relativamente de forma recente, eu tinha, por causa de outros projetos de vida e tal, eu tinha deixado essa área de lado. É aquilo, na hora que a situação aperta, a primeira coisa que a gente corta é a cultura. Ah, rapaz. Oh, Aí, por Deus. outro, eu vi até tem uma entrevista do Paulo Leminski que ele fala: ser poeta com 17 anos é muito fácil, a cara cheia de espinha, você não tem preocupação. Ah, não Agora, quando precisa chega os pagar a vinte e conta. cinco, quando chega os 25, os 30, aos 40, que a vida aperta, a vida te cobra, aí é difícil ser poeta. E é quando a gente mais Hum, precisa. Então, assim, foi numa época que eu tinha deixado um pouco essa área de lado, eu estava trabalhando muito, estudando muito. E a notícia do nascimento do meu filho impacta, né? Faz a gente repensar muita claro. coisa, o momento que a gente está vivendo, como a gente está conduzindo a vida. Foi um momento que eu sentei e falei assim, poxa, eu quero fazer alguma coisa assim para ele, que fique para ele registrado, assim, tentando expressar o carinho que eu já estava sentindo. Aí veio o Samba de Niná, escrevi lá, mandei para o edital, passou e participei da antologia. E realmente é interessante, assim, para quem. Mas uma observação aqui, quando a gente falando de mercado. Quem quer vender livro, quer se colocar no mercado como um futuro best-seller, não aposte tanto em antologia, não. É, isso é Mas verdade. para quem tem o sonho de ter obras Não tem publicadas, condições, muitas vezes, de bancar um livro, ou não consegue uma editora que banque você, aí é ou um não tem uma, começo. ou não tem uma obra completa, tem ali pequenos textos, pequenos poemas, é um caminho muito legal. É aquilo que a gente fala, é estratégia também, saber como que você quer entrar no mercado. Uhum. Na reunião com os autores e o editor, teve uma mulher que falou uma coisa muito interessante. Ela não queria, ela não era ideia dela colocar o livro para venda. O livro dela eram pequenos contos de pessoas que ela conhecia, que ela gostava, e ela ia presentear essas pessoas. Uhum. Assim, uma ideia totalmente diferente, eu acho que de todos ali, que todos queriam colocar no mercado, vender, participar Aham. de concurso. E ela não, ela queria publicar assim, uma realização pessoal. Então muda completamente o cenário para ela. Aí, assim, a antologia eu vejo de forma análoga nesse sentido. Poxa, o meu sonho é ter um poema publicado, mas eu não tenho muitos, ou agora eu não tenho condições de bancar uma obra sozinho, financeiramente que seja. Ou então tem uma antologia, um tema que, poxa, eu queria estar ali fazendo parte daquele grupo. Aí é um caminho muito bacana, principalmente para quem está começando, Uhum. para poder assim começar a aparecer, começar a deixar o nome. Eu acho muito legal. Ah, E entra nessa parte que você falou, são outros autores, mais gente fazendo marketing, mais gente uhum. compartilhando, então dá uma expressão bem legal. Isso é verdade. Ô, Renato, vamos lá. Você se apresenta como um escritor por teimosia. Por quê, rapaz? É tão fácil ser Porque, escritor no Brasil? porque apesar dos pesares, eu insisto em escrever. Eu sempre tive. Eu sempre fui um grande leitor, sempre li de tudo, e quando eu falo de tudo mesmo, desde um artigo científico, a revista de fofoca, ao jornal de Hum, ontem, Notícia Velha, eu sempre gostei de ler. Só que dentro da escola, e especialmente na faculdade, eu tive muita dificuldade em escrever coisas muito específicas. Por exemplo, um artigo científico, aquela escrita quadradinha, aquela escrita muito uhum, técnica, eu sofri muito para formatar a minha linguagem, a minha escrita, naquele modelo, naquele padrão. Então, por isso que eu falo assim, é por teimosia, porque para a academia, a minha escrita era muito literária. Para o mundo literário, a minha escrita era muito acadêmica. Aí eu entendi. ficava nesse meio campo e depois vieram aí as adversidades da vida. Eu larguei essa parte, eu fiquei muitos anos sem escrever. Aí foi... Chegou um ponto no meu trabalho que eu estava muito estressado, assim, eu estava adoecendo dia após dia. Veio a pandemia que agravou muito essas relações sociais, né? Foi bem penosa. Aí a minha esposa me deu muita força. Ela falou assim: você precisa encontrar algo que você goste, de verdade, sabe? Algo que você se entregue, é algo que vai te dar satisfação, algo seu, sabe? Aí foi quando eu retomei o projeto de escrita. Uhum, E aí eu também, assim, já que é para
retomar, vamos retomar. Vou romper com aquilo que eu não quero escrever, igual eu tive que aprender a escrever academicamente. Eu tive que Hum, aprender a usar termos que eu não queria para que o meu ponto de vista não fosse tão duro, tão pesado. Aí, quando eu lancei o Hipocondria, quando eu idealizei o Hipocondria, eu falei, não, eu quero mostrar, eu quero falar aquilo que está dentro de mim. Agora eu quero me mostrar para o mundo, a forma como eu vejo as coisas. Aí eu retomei. E assim, por teimosia, porque eu estou indo para lugares, digamos assim, pouco aceitos, saindo do senso comum. Sabe, as pessoas falam assim, hoje em dia o brasileiro gosta de festa, o brasileiro é amigável. Eu tô assim, gente, o Brasil tá caótico, a gente não gosta de festa. Bagunça não é hum, festa, sabe? As relações são pesadas, a relação do cotidiano, ela não é suave, ela não é tranquila, ela não é harmônica, mas trazendo isso numa linguagem poética ali, mais ácida. ótimo. Então, aí por teimosia é isso, que apesar de tudo, eu voltei para a escrita e agora eu vou continuar escrevendo. Que bacana, cara. Então, isso é, na verdade, para você ser escritor no Brasil, você tem que ser muito teimoso. Então, vamos lá, mais chicotada aqui. Renato, agora você escreveu um livro durante a pandemia, né? Que é esse livro que nós estamos falando. E um dos pontos que você aborda é a correria, o estresse do dia a dia. Me fala agora da tua obra, pode mostrar teu livro. Ah, tá Solta esse livro aqui, pra gente aí. Hipocondria Social. Até o É, título já é muito, muito top, cara. e assim, é uma obra que retrata situações do cotidiano que se passam de forma naturalizada. É o que eu falei, às vezes eu quero eu tento, né? Quem sou eu? Mas dar voz para aquelas pessoas que ficam à margem de tudo, para as relações, para as situações que a gente naturaliza como algo assim normal no nosso dia a dia e não é. Eu abro o livro falando, a hipocondria social é um mal, mas é interessante o seguinte, é um mal voluntário. Você Hum. aceita fazer parte dela, você de forma voluntária aceita e retroalimenta, é voluntário. A gente atribui os nossos problemas sempre à causa externa. É o meteoro, é o vírus, é a invasão alienígena, sabe? É sempre algo alheio ao ser humano. Aí eu estou puxando de volta, falando, não, a responsabilidade é nossa. Nós fazemos as coisas ficarem desse jeito. Cara, me lembrou um livro que eu adorei de um escritor que eu gosto muito, O que Fazemos, Por que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella, e ele fala mais ou menos isso, é tua responsabilidade, é você que fez. Aqui a gente pode citar vários. O Sartre, né, no final das contas, você está condenado a ser livre. Olha só que doideira, você é condenado a ser, não tem como escapar, você é Caramba, livre. é... O próprio Nietzsche, né, ele fala assim, gente, vamos parar de olhar para mitos, vamos olhar para nós, né? Pois é, É, aquele... Caramba, me fugiu agora o conto da caverna lá, não sei se você recorda. o Platão, Platão, né? Gente, procurem aí, esqueci, a caverna de Platão aí, a procurem. alegoria da caverna de É Platão. sensacional. O cara tá preso ali, ele sai, vê tudo novo, um mundo novo, e aquilo assusta, e ele volta para o seu ninho, volta para o seu lugar ali, sua redoma, que ali ele está protegido mesmo vivendo na ignorância, né? É mais confortável, né? Tem um autor que, quando eu conheci, assim, minha cabeça fez um boom, que o livro chama, né? A principal obra dele é A Sociedade do Espetáculo. E ele mostra como que a gente vai distanciando da realidade, vivendo num espetáculo. E hoje, com a rede social, o que não é a vida senão um grande espetáculo? Aham. E se a gente aprofundar ainda mais essa reflexão, a gente deixou de ser o ator da própria vida. A vida não é mais nossa. Não. A gente está cumprindo um papel ali e se tornou um espectador, inclusive, da própria vida. A nossa E, vida é uma farsa nesse e trocando de sentido, máscaras o tempo todo, né? o Colocando tempo um todo. sorriso que não é meu, uma vida que não é minha, né? Tem duas Triste. coisas que andam de mãos dadas aqui no meu livro, do primeiro conto até o último. Uma é a hipocrisia, porque o estado de hipocondria social, ele se sustenta pela hipocrisia. A culpa é do outro, eu não tenho nada a ver com isso, esse individualismo, sabe? É, você vê uma injustiça e virar as costas,
ou você concordar, justificar aquela injustiça porque ela, de alguma forma, me beneficia, sabe? Que Uhum. seja uma injustiça pontual, estrutural, sabe? Então, assim, a hipocrisia é um dos pilares, na minha visão, é um dos pilares da sociedade moderna. Ah, de fato. E até E dentro desse assunto, quando o machismo enraizado do Brasil, que fala, poxa, a mulher foi estuprada também com a roupa daquela. Olha o que a também com uma gente roupa ouve, daquela, cara. mas será que ela não queria? Quantas Sabe? vezes abusadores chegam e falam, não, mas a criança me seduziu. É um absurdo, assim, chega a ser uma coisa que não dá para entender. A gente pode ampliar isso, porque é, o racismo estrutural no Brasil, tantos preconceitos, aí você ouve pessoas falando assim: ah, não, no Brasil não tem preconceito. Como não tem? Meu Deus. Sabe? Não temos Chega. xenofobia, Não, tem racismo, nada. homofobia, As, machismo, as, tudo. As pessoas estão morrendo de madrugada dentro de casa por um parente porque pediram, porque provocaram. Aham. Sim, e assim, isso já é o extremo da situação, E sabe o que porque mais? Quando a mulher apanha do marido, é agredida, ele tem tempo de morrer, o matou, tá. Meu, por que você não sai de casa? Meu, olha como para se- isso. e assim, a responsabilidade é sempre da vítima. Ela que provocou, depois foi ela que não interrompeu a situação de violência, ela que não fez o quê? Mas, gente, que coisa absurda. Onde esse pessoal vive? Vive dentro da caverna. Está olhando Uhum. lá para a sombra porque é confortável e ignora a realidade. Então, assim, a hipocrisia anda o tempo todo, em todos os contos ela está ali presente, e eu apresento a hipocondria como uma leitura ácida. Já me Uhum. falaram, já me deram feedback que, na verdade, é uma leitura amarga da sociedade. Tem um Uhum. pouquinho de amargura, sim, mas é importante mencionar o seguinte: para o leitor mais atento, a esperança acompanha a obra o tempo todo. Só que não é aquela esperança de eu estou esperando que alguma coisa boa aconteça. Eu tenho que fazer alguma coisa É mais para concreto. acontecer. A esperança é como se fosse um verbo, esperançar. Tem um autor que eu gosto muito, um autor acadêmico, que é o Paulo Freire, que ele fala: esperançar é uma ação, você tem que praticar a esperança. Cara, você falando isso, eu até já contei isso aqui uma vez com um amigo, a gente estava em viagens, fora do Brasil, inclusive, e a gente passava numa estação de trem, todas as vezes que a gente descia a escada, tinha uma mulher loira, bonita, com a criança no colo, pedindo esmola. Passamos uma vez e, cara, meu Deus, puxa vida, que triste a mulher tá ali. E fomos embora. Passamos a segunda vez, outro dia, caramba, nossa, dá uma dó dessa mulher. E eu deixei, né? A gente ia passar novamente. Passamos a terceira vez, ele falou a mesma coisa. Eu falei, meu, você já passou aqui já a terceira vez. Você teve dó da mulher três vezes e você não foi lá e ajudou. Adianta essa dó? É o que você está falando, a hipocrisia. Ele falou, não, mas é porque aqui é euro. Ela come em euro. Ela precisa em euro. Vá lá, entregue um valor para ela. Ele voltou lá realmente, tá? E foi, voltou, entregou tudo. Se sentiu mal por aquela situação. Mas é o que você está falando. A hipocrisia social. E dentro desse. Vamos voltar para o teu livro ainda, mas é um debate muito interessante. Hoje eu vi uma Claro. reportagem, ô Não, não, isso Renato. faz parte, isso é a inspiração da E hipocondria. eu quero tua opinião, que eu sei que tu é um pouco filósofo e eu posso jogar algumas coisas contigo aqui. Hoje eu vi uma reportagem, vocês podem pesquisar aí, que esse programa vai passar um pouquinho mais à frente. Hoje é o dia. Nós estamos gravando, gente, hoje, esse programa é dia 19/5, ele vai com certeza bem mais na frente para o ar. Uma mulher, se eu não me engano, em Santa Catarina, saiu na praia andando com um cachorrinho de topless. No Brasil, a mulher foi presa. E aí ela falou, homem não pode andar sem camisa porque eu não posso me sentir livre. Eu falei, porra, por que não? E aí eu quero saber tua opinião, porque eu fui muito criticado, e muita gente me seu pai, criticou, tanto é que a mulher foi presa. Mas até que ponto tá o direito ali? Eu já fui uma vez no Rio de Janeiro e tinha um homem na praia de biquíni, cavado. E é um homem, e ficou lá a tarde toda, ninguém foi lá incomodá-lo. A mulher tirou, a gente não tem o costume de topless realmente no Brasil, mas até que ponto isso seria um crime se o homem tá mostrando, o homem está mostrando o peito? Então eu quero saber tua opinião sobre isso. Eu te jogo numa fogueira aqui. Não, vamos lá. Eu não sou muito bom com data, mas eu acho que até 2000 e pouquinho o Código Penal
previa o crime de honra ainda. O homem, né, o marido, ele tinha o direito, sei lá, eu acho que até de bater na mulher caso suspeitasse de alguma coisa, alguma conduta Hum, inapropriada. Gente, olha que absurdo. A mulher, né, assim, a mulher é uma das principais vítimas dessa sociedade. A nossa estrutura, ela é patriarcal, ela é machista, e assim, virou um objeto. É um objeto, ela pertence ao homem. E se ela hum, não tem um marido, ela pertence ao pai, pertence ao irmão, pertence ao tio, ou qualquer homem que se sinta no direito de julgar. Julgar a roupa, julgar o corpo, julgar a inteligência, julgar a beleza. Então, assim, hum. é, você citou bem, se fosse um homem ali, não tem problema, não teria problema. Sei lá, se ele tivesse nu, ele não teria sido preso. Uhum. Teriam abordado ele e pedido para ele colocar uma roupa. E olha como é que a nossa sociedade é hipócrita. A nudez, o corpo, não era nem a parte genital. Não era. Era uma parte sexualizada, mas não era a parte genital. Hum. A nudez espanta. A nudez gera esse absurdo. Nossa, a pessoa está se mostrando. Mas a gente já teve casos da pessoa com símbolo, com a suástica e a liberdade de expressão. Aham. Olha só, um símbolo com uma ideologia que todo mundo Com conhece. a Ninguém história pode que falar que não traz. sabe. É. Ninguém pode falar que não sabe o que significa aquilo. Todo mundo que teve lá a aula de história no ensino fundamental Qualquer sabe pessoa muito que bem tem o que uma aquela TV, representa. uma tela, ouviu alguém falar, sabe o que significa. E o Não, mal? aquilo é liberdade de expressão. Um político chegar na casa do povo e falar que minoria não precisa ter direito, isso é Uhum. liberdade de expressão. Agora, uma pessoa caminhar no calor, na praia, ela não estava no mercado, ela não estava no banco, ela não estava numa repartição pública, na praia mostrando o corpo, não pode. Isso é um crime absurdo contra a família, contra a moral, contra não sei o Agora quê. me fala, por que Olha, no carnaval é liberado? e, cara, aí você colocou um ponto muito interessante. Você já reparou As que famílias estão lá assistindo. a nossa religião, eu não vou citar para não ter mais problemas, mas a nossa religião ela aceita suborno. O nosso Deus, ele aceita suborno. Se você pagar em dia, você está perdoado. E o carnaval não seria meio que um suborno para a consciência? Ah, não, do dia da sexta-feira de carnaval até a terça-feira pode, quarta-feira de cinza já não pode mais. Pois é. Olha que absurdo! A gente faz Olha, um corte no tempo e fala assim, ali pode, ali está a gente faz toda a liberado. sacanagem possível, mas agora já é santo. Ah, não, é quarta-feira de cinza, acabou, acabou, não Não pode pode. mais. Ó, É, isso é um é, é, absurdo. é interessante, é triste, é hipócrita todas essas Ao situações. extremo, ao E é extremo. uma pena não ter uma mulher debatendo um tema desse conosco, porque o Renato e eu nunca na vida vamos saber o que é o drama de uma mulher num país como o Então, nosso. Então, se sintam representadas. É um orgulho muito grande estar aqui podendo falar sobre vocês, não à altura que vocês merecem e não na representatividade realmente adequada, porque se tivesse uma mulher aqui, ela poderia falar com muito, muito, muito mais é, propriedade do que a gente. Mas o com pouco que certeza a não gente, é. a pouca consciência que a gente ainda pode Não é, encontrar não é, não é conosco. tomando lugar de fala, assim, não é querendo Uhum. ocupar um lugar que não nos pertence. A gente tem muito mais que ouvir e aprender do que querer sair por aí dando lição de moral na visão machista. Mas é isso, assim, é importante a gente falar, inclusive para analisar os nossos próprios preconceitos. Sim. Falar assim, ah, nossa, a pessoa lá é toda desconstruída. Não, eu lido com os meus preconceitos todos os dias e tem hora que ele bate na minha A cara. gente é uma cultura preconceituosa, nós nascemos assim, os nossos avós, nossos pais, nossa educação nos fez lidar com isso, em que a mulher é menos do que o homem e tudo mais. Então a gente se pega muitas vezes sendo machista ou às vezes preconceituoso, racista. Caramba, caramba, eu falei isso, eu pensei isso. Ou algum dia eu falei e pensei isso. É igual uma Ou vez eu eu penso, estava eu fui reescrever um espetáculo meu de comédia, falei, tem alguns espetáculos bons, eu vou colocar em cartaz, o pessoal me pedindo e tal. Eu falei, eu vou reler, que eu tenho que fazer uma revisão. Quando eu reli, eu me espantei como naquela época funcionou e como aquilo hoje não funcionaria. Aquilo eu me espantei com aquilo com que eu mesmo produzi, dado a época em que aquilo não era visto como nada demais. E hoje seria ofensivo a tantas pessoas.
O eu pensei isso é muito interessante, que a pessoa fala assim, ó como é que é os nossos valores, a nossa dissimulação. Eu não falei, eu não fiz nada, mas lá no seu, não é nem mais inconsciente, lá no seu consciente está lá, fulano é potencialmente perigoso, ciclana tem uma postura que não condiz com uma boa moça, o outro lá tem tatuagem, o outro não sei o quê, mas está lá. Eu não falo porque configura crime. Eu não, né? O Aham. preconceituoso a gente tem que marcar isso. O preconceituoso, ele não é trouxa, ele conhece a lei. Ele sabe a Uhum. hora que ele pode se manifestar, mas está lá. Esse que é o problema, ele não desconstruiu, só está escondido. Isso mesmo. É, a gente falando dessa questão de aprender, um dos meus contos eu trabalho de uma forma muito escancarada o machismo. Eu falo de uma loja de chocolate que, além de vender o chocolate, vende o corpo das vendedoras. É uma prática assim que quase ninguém vê, né? Nas lojas, colocarem mulheres sensualizadas Pô, para nós vender. começamos a ver isso há um tempo, hoje até menos, mas nos postos de combustíveis, porque é uma prática comum lá fora, em alguns países, como nos Estados Unidos e tudo mais. Mas aqui a gente via isso, colocava as mulheres com roupa curta para atender no posto, para atrair mais as pessoas pararem ali. E eu já estive dentro de carro de colegas meus e que eles pararam no posto por causa da mulher. Nossa, aquela mulher gata, vou parar ali para abastecer. É isso, passa a ser um produto sexual atrativo. Aí um dos contos eu faço essa crítica. Aí quando a minha esposa leu, que ela leu o original ainda, ela leu antes de passar por todo o outro processo. Ela virou e falou assim: eu entendi o que você quis dizer porque eu te conheço, mas está muito machista. Se eu não soubesse que é uma crítica, eu não tinha visto com esses olhos de crítica. E assim, Tá vendo a eu, importância da mulher num assunto como esse? não, ela pegou e bateu na minha cara com tipo, Aham. você está tentando, mas ainda não chegou lá. E isso é muito importante, sabe? A gente tem que aprender. Eu tenho. A nossa história toda é dentro de uma sociedade machista. Uhum. E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu tô conseguindo desconstruir. Não, às vezes eu só estou reforçando com outro estereótipo. É verdade. E é complicado, mas é uma área assim, que a gente tem que refletir, tentar desconstruir para poder avançar. É Uhum. inadmissível que a mulher tenha medo. Eu não vou nem falar de sair na rua. A mulher não é segura nem em casa mais. Né? Então, assim, isso é inadmissível. A gente está falando da mulher que foi o assunto que veio, mas, assim, qualquer grupo que sofra discriminação é um absurdo. Outro dia eu vi uma palestra muito interessante que o professor falava o seguinte: o branco, ou que se acha branco, ele só é branco no Brasil. Porque quando ele for para os Estados Unidos, lá ele vai ficar claro que ele é o latino. Uhum. E ele vai ser tratado como latino. Aí você pensa, olha que interessante como muda Ô, a Renato, e a questão gente agora. não gosta, a gente critica porque os americanos tratam nós brasileiros como latinos, e os latinos eles tratam, inclusive, retratam em filmes e tudo mais, que é sempre o bandido, que é sempre isso aqui. É muito difícil sair disso. O latino é mais ou menos isso, o vira-lata. Só que eu vou bater outra tecla que eu já falei aqui algumas vezes. Nós brasileiros esquecemos que a gente trata os venezuelanos, os bolivianos, os chilenos da mesma forma, e quando vem para o Da Brasil, mesma esconde a forma, da mesma carteira que está vindo aí um boliviano, está vindo um venezuelano. Da mesma forma, não, vão trabalhar em subempregos. É da mesma forma. A gente não é melhor do que eles, a gente pensa igual. Nordestino, eu sou nordestino, nunca sofri nenhum tipo de preconceito ou xenofobia, pelo menos presencialmente, não. Mas é visível e a gente ouve muito preconceito com o nordestino. Estamos falando de pessoas dentro do Brasil. dentro Então, do até Brasil. dentro do até um patriota meu, assim, corre o risco de ser tratado com xenofobia. Por isso que eu acho importante a gente sempre voltar naquilo. Quando fala assim, brasileiro gosta de festa, brasileiro é tudo amigo, brasileiro é receptivo. Não é. Nós temos feridas desde a época da época da colônia, né? Que a gente não cuidou. As nossas Hum, cicatrizes, assim, as nossas feridas não cicatrizaram, elas estão abertas. E ignorar isso é ignorar a nossa realidade. Muitas vezes, eu gosto desse lado americano da liberdade de expressão, porque muitas vezes eles apelam, mas eles estão debatendo o tempo todo sobre isso. sim. Aqui no Brasil existe um não pode falar sobre isso, ninguém quer ouvir.
Aí com isso a ferida vai ficando aberta. Não, a gente tem que Aham, falar sobre isso, vai sim, incomodar, vai doer, mas vai cicatrizar, ela tem que fechar, sabe? concordo. Senão não tem como a gente pensar num país melhor, num lugar melhor, num bairro melhor, numa rua melhor, num prédio melhor, sendo A que nossa casa melhor com os quais os que nós vivemos aqui. o meu vizinho tem medo de pegar o elevador. Não, não tem como, não tem condição. A gente tem que superar esse, não vou falar, incomoda. Tem que incomodar. Se não quer ouvir um político falando, um professor falando, vai ser o músico, vai ser o poeta, vai ser o escritor, porque a Hum, gente, inclusive, a função nossa provocar esses olhares. sim. Então, assim, Provocar os olhares e provocar o debate e trazer à a luz o que reflexão, está com lá nas certeza. trevas, o que está escondido, o que está é igual um dos livros que eu escrevi, O Último Degrau, que fala sobre depressão e suicídio. Depressão, suicídio, porra, não pode falar. Não, não Não, pode. eu tenho É dados, gente, está lá no gatilho. livro. Pessoas de classe alta A e B não falam porque é vergonhoso. Pessoas de classe C e D não falam porque pobre não tem tempo de ter depressão. Pô, o número de suicídio aumenta, 1 milhão de pessoas se matando todos os anos. Dados oficiais, os não oficiais, aí passa de 2, 3. Gente, é absurdo. E não se pode falar porque é um tabu. Tem que falar E você sim. vê que, e você vê que bacana, hoje com a rede social, vai criando, vai colocando emojis, apagando a letra, porque assim, nossa, escrever essa palavra suicídio não pode de jeito nenhum. Aí você vai ver os valores que as pessoas estão alimentando ali, se não é o valor da exclusão, se não é o valor daquilo, se você não comprou o smartphone que saiu ontem, trocou de carro hoje, foi promovido, você não é ninguém, você não é Você feliz. não faz parte daquele grupo, né? E o Você é problema é a excluído. palavra. Aí na palavra tem que colocar um emojizinho, porque se colocar a palavra escancarada, é gatilho. Gente, Hum, a palavra não é o gatilho. São as nossas relações que são os gatilhos. Então, sim. e o gatilho da arma que está virada para a gente o tempo todo. Hum. Isso não é condição de vida. E olha só que bacana, você falou dessa questão do não pode falar, é um absurdo. Um dos contos eu trabalho o seguinte: a gente tem regra para ser feliz, a gente tem regra para ser triste. Poxa, mas você está aí lançando um livro, apresentando um programa, tá viajando e tá triste. Uai, sabe? Eu tenho feridas que Uhum. estão aqui me incomodando. Existe regra? Agora eu tenho que ficar recluso, ficar num quarto de luz apagada, sabe? Além de triste, eu tenho que me isolar, porque senão não vale. A minha tristeza, ela está sendo julgada, ela está sendo avaliada por outras pessoas. Olha que Renato, absurdo. mais absurdo do que isso ainda, e eu vou jogar uma outra coisa aqui, porque eu adoro essa parte de hipocrisia social, porque eu vejo a todos os momentos, Deus do céu, mais do que a minha tristeza incomodar um outro, a alegria incomoda o outro. E você quer ver como a alegria te incomoda uma pessoa que você não conhece? Você está andando na rua, na rua da tua cidade lá, ou na Avenida Paulista, que eu moro em São Paulo, ou tá num farol parado, vê se alguma pessoa já não aconteceu algo parecido. Tem um cara do teu lado ou uma menina do teu lado com um fone de ouvido, cantando e dançando, ou sorrindo ali e cantando. As pessoas viram a cara, ignoram, Ficam. reclamam. É louca. É louca. Porque ela tá feliz. É louca porque ela tá cantando e dançando. Ela tá feliz consigo mesmo. Então a felicidade do outro incomoda você. Se tem duas Incomoda. ou três pessoas rindo numa roda de amigos, o que está acontecendo? Não para de rir, que bagunça. Que Incomoda porque bagunça, que eu não bagunça. sorrio. Então o outro não pode sorrir. A felicidade do outro vai me incomodar. Então é muito escancarado essa hipocrisia, cara. Essa pirâmide social, né? Tipo, usa isso para a área da economia, mas se a gente for trazer aqui para um grau de felicidade, a minha felicidade está melhor que a o outro. O outro tem que estar mais triste do que eu, senão eu não aceito. Uhum. Sei lá, é uma coisa absurda. Eu acho que é o Suassuna, ele conta uma história que é assim, né? História boa de contar é história triste, é história que você se dá mal. Porque se É, você for contar uma história que tudo deu certo, ninguém quer ouvir. não, A não é pessoa não tem interessante. paciência de você falar assim: olha, eu acordei bem, poxa, trabalhei, tive um trabalho bacana, deu tudo certo. A pessoa não quer saber. Ela vai te A interromper. felicidade não importa, a felicidade não é Não importa. interessante. Aí você, o Renato, vem aqui, porra, estourou o livro, virou best-seller, o cara escreveu 3, 4 livros.
Porra, o cara do nada. Igual às vezes falam, porra, eu tenho mais de 20 anos de carreira, Daniel faz isso, aquilo, do nada comprou aquilo, do nada tá em tal lugar fora do Brasil, ou tá sendo premiado no lugar do nada. Horas de estudos, de networking, de trabalho Não, árduo, foi conquistas, sorte. gastos e tudo mais. Sorte. Foi Não sorte, foi pode, dom. não pode isso. Como é que pode ele e eu não? Sendo que o eu não tem coragem de pegar uma xícara para tomar uma água. E aí que tá, essa pessoa que fala, o outro teve sorte, essa é a perigosa. Porque essa é a que torce para você se dar mal, para o seu projeto dar errado. Uhum. É, uma vez eu estava conversando com um amigo, e é justamente nesse ponto, foi na época das Olimpíadas. Aí ele falou assim, cara, os atletas treinam anos, chegam lá, e o que que a pessoa vai ver depois no vídeo aí em determinado site? Ele lesionando, ele errando o pulo. Ninguém quer ver ele sendo premiado. Aí você vai ver lá o número de visualizações. O vídeo do atleta que machucou tem bilhões de visualizações. O do cara, da menina que conseguiu, tem pouquinho. Aí você fala, as pessoas estão ficando felizes com a tragédia do outro. Ô, E que Renato, ponto que a gente faz chegou? um vídeo falando uma poesia tua de 1 minuto e o cara do lado, um amigo teu, faz um vídeo xingando, mandando todo mundo para tudo quanto é lugar. Compara, 24 horas depois. É isso, cara. É complicado, é complicado. É uma cultura, assim, a gente tem que denunciar de várias formas, que seja na música, que seja na poesia, porque a poesia, eu acho que ela chega num lugar que outras expressões não chegam, porque a palavra ela tem muito poder. Então, se você Uhum. souber usar aquela palavra que vai cravar lá na alma da pessoa, ela pode não mudar, mas que vai ficar incomodando ela lá, isso vai. E esse é o legal da brincadeira. Deixar aquela pulga lá atrás da orelha dela, que toda noite, quando ela for dormir, ela vai falar assim: Renato, filho da mãe, olha o que quem tá fazendo eu pensar aqui. Verdade, cara. Ô, Renato, falar alguma coisa mais do teu livro, que vamos para um próximo assunto. Já fala, tem alguma coisa aí para falar do teu livro, tudo. Já primeiro Ah, fala, mostra a capa. mostrar de novo, né, a capa. Isso. Gente, aqui daqui a pouquinho o Renato vai falar onde pode encontrar esse livro, se pode comprar com ele autografado, se pode pedir na rede social, tudo mais. Daqui a pouquinho. Renato, tu tem alguma relação com a música? Que eu vi uma foto tua segurando uma guitarra, e tal. Ah, tem sim, música me acompanha desde sempre, Ô, né? rapaz. Quando criança, pedi muito, 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 muito para minha mãe me dar um violão, fui sendo autodidata. Aí me acompanha, assim, tem uns. Desde sempre. Poxa Gosto vida. muito. Hoje em dia eu toco violão, toco Você guitarra. é músico Não, profissional ou só no teu já quarto? tentei, já tentei, mas esbarra naquele processo de é muito difícil você sair da pessoa, do lugar que toca violão bem, do músico que cobra para as pessoas irem te ver tocar. Uhum. Aí foi numa época que assim, fazer faculdade, conseguir emprego, que a vida cobra. Aí foi um projeto que eu também deixei lá e hoje em dia eu retomei, sou metido a compositor também, né? Que ótimo, cara. Em E uma vou próxima trabalhando. oportunidade, vamos fazer uma palhinha pra gente, um trechinho do teu Vai, livro também. A gente não vai, combinou nada aqui, então não vou nem cobrar aqui do Renato. aí tem que ser numa mesa de bar, tomando uma cerveja, Opa, olha que com maravilha, certeza. gente. Aí eu vou levando, assim, eu acho que as expressões são complementares. Aham. Tem um conto aqui que chama O Samba que Não Conheceu o Carnaval. Como brasileiro, eu tenho muita relação com samba. Eu gosto muito de rock and roll, mas a nossa relação com samba ela é diferente. E o texto, se você for lendo com uma determinada cadência, dá um samba. É Tem só nenhum impregnar o parágrafozinho ritmo. pra gente aí? Eu posso ler aqui, eu não sei se eu vou conseguir dar esse swing todo. Deixa eu ir pesquisando aqui. Vocês viram aqui que eu estou colocando aqui o Renato na fogueira, né? Página 19. Deixa eu ver um trecho aqui, ó. Eu vou ler o primeiro trecho para não ficar esticando Tranquilo. muito. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma cadência aqui, ó. Ó, eu vou declamar. No alto Aham. do, no alto do morro era tudo uma euforia. A roda de samba, a mulata e a serpentina. Todos os homens admiravam a passista, que flutuava entre as plumas de sua fantasia.
seu rebolado inebriava os malandros e os percussionistas. Então, assim, se você for colocando uma cadência, quanto mais cadência você Aham. colocar. É que assim, eu gosto de samba, mas pensa numa tábua. Esse é o meu gingado com o samba. Pô, tão falando a mesma língua. Tem Mas que ótimo, o, cara. É, o Manuel de Barros, ele fala o seguinte: a palavra é peralta. Ele não. Ele aham. pessoa, ele é uma pessoa sem graça. A palavra é peralta. Aqui é a mesma coisa. Eu trabalho a palavra, minha palavra tem swing. O escritor é zero. Mas que ótimo. Ô, já estamos falando aí de planos e tudo mais, e me fala quais os planos futuros para a tua carreira. Então, eu tô investindo bem nessa pegada de escritor. Estou mais atento aos concursos literários que têm aparecido. E esse ano eu me propus a escrever um romance, porque assim, me desafiar também, ampliar o horizonte. Eu gosto muito de contos, mas para poder trabalhar, poder praticar, a minha proposta para esse ano é escrever um romance. Não necessariamente eu vou lançar esse ano, Uhum, mas até porque assim, quando eu pego um projeto grande, igual quando eu estava trabalhando em hipocondria, trabalhei só em hipocondria, agora com romance, eu estou focando mais no romance, é conseguir desenvolver uma boa história. Já está bem adiantado. Eu acredito que até o segundo semestre ali eu já tenha finalizado essa parte de escrita, mas não necessariamente eu vou lançar. Igual eu falei, lançar é outro uhum. plano, é outra estratégia. E de forma concomitante, eu tenho visto esses concursos literários, às vezes mandar um poema, às vezes mandar um microconto, para Hum. poder deixar o nome circular nos Ah, lugares. isso é importante, cara. Trazer esse valor aí pro. Não para o meu nome, que assim como o Manuel de Barros, cara, não é o escritor, é a palavra, é a Aham, mensagem que tem que ir longe. E para a mensagem ir longe, o seu nome tem que ir junto, ele tem que circular. A pessoa, quando vê, fala assim: poxa, esse autor aí, eu já li alguma coisa dele e gostei. Deixa eu ver um uhum. pouquinho mais. Então, o meu plano para esse ano é isso: é terminar o romance e tô me inscrevendo em alguns concursos literários. Tô vendo até onde o Hipocondria chega, tá dando um resultado bem legal. Que ótimo, cara. Merecedor. Agora sim, gente, chegamos aqui ao final do nosso programa, porque passa muito rápido, tinha muito assunto para conversar com o Renato, mas a gente entra, a gente vai enveredando. Renato, a gente saiu, assim, eu vou te falar, 60% da minha pauta, porque é muito bom quando isso acontece, e é muito interessante porque a gente tocou em temas totalmente relevantes para a sociedade, e não ficou a pauta maçante ali e tal, e que ótimo, e foi isso mesmo, Não, e essa era a toda a proposta. inspiração pro artista. Não é? Pois é, cara. Agora me falando das pessoas conseguem encontrar teu livro, onde conseguem te encontrar, se quiserem comprar um livro autografado, ou se tem algum ponto físico. Joga tudo aqui para que as pessoas te encontrem. Então, vou lá, para adquirir o livro. Ou no site da Caravana Editora, pode dar no buscador aí, Caravana Editora Hipocondria Social, ou Renato Costa Hipocondria Social. Na minha rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, chama Versos de Caos, um nome bem, bem legal aí. Se for pelo arroba, né? Arroba prof.renatocosta. Aí pode pedir direto comigo. Eu sou de Minas Gerais. As cidades aqui no entorno a gente consegue entregar, consegue mandar via Correios, comprando direto comigo. Vai autografado, no site Olha, não tem essa opção. E maravilha. quem for da minha cidade, Juiz de Fora, aí eu entrego em mãos, a gente tira foto, toma uma cerveja, troca uma Boa! ideia. É isso, assim, Muito bem, cara. principalmente nas redes sociais. E já deixo o convite para me seguir também. Eu sempre coloco alguma reflexão lá. Eu tocando guitarra. Não é muito bom, não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas tá lá o registro. Maravilha. Se comprar o livro aqui do Renato ou encontrar ele, bater aquela foto, marca a gente aqui, o Daniel Marques Oficial, que a gente Legal vai ter o demais, prazer pode de marcar. divulgar. Renato, obrigado, muito obrigado pela tua colaboração, pela tua participação aqui no Blitz Cultural. Foi gostoso demais essa conversa, cara. Eu que agradeço. E eu vou estender o agradecimento a todos que participaram. Parece que a carreira do escritor é solitária, mas não é. Tem uma equipe gigantesca por trás, desde a pessoa que faz a capa, a revisão, a editoração, a diagramação. E um agradecimento assim, mais do que especial para minha família, que sempre me apoiou, minha esposa, que fez eu retomar esse sonho, o meu filho também, Qual o nome que da esposa, do filhão?
minha esposa Tatiane, assim, devo muito a ela. Os méritos que eu estou colhendo é muito mais dela do que meu, porque, Parabéns, como eu falei, eu sou Tatiane. escritor por teimosia e ela insistiu muito nessa retomada. O meu filho Raul também um moleque assim demais, aprendo muito com ele, inclusive mudar muito a percepção, né? A gente vai envelhecendo, vai esquecendo como é ser criança. E para o Aham. poeta ter essa alma infantil, ter esse olhar infantil, às vezes é fundamental para enxergar poesia onde só tem concreto, onde só tem asfalto. Então, eu queria agradecer Sim. a todo mundo. Eu não vou esticar muitos nomes, senão eu vou esquecer de alguém e essa pessoa vai ficar Fica chateada. chateado. Mas, assim, sintam-se Tatiana aí, é todos Tatiana ou é Tatiane? Tatiane Tatiane. e Raul. Tatiane e Sintam-se Raul, todos parabéns abraçados. aí por estar construindo, lapidando este escritor aqui maravilhoso que vai ficar aí para a posteridade suas obras. Renato, obrigado. Gente, Eu que vocês de casa, agradeço. mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Semana que vem tem um programa com um outro entrevistado. Obrigado ao Book Brasil por essa parceria, a VRT Channel, ao Mundo GTV. Desejo a vocês todos uma semana de paz, saúde, prosperidade e muito, muito, muito sucesso. Um grande beijo no coração de vocês e até semana que vem, às 21h30, aqui na VRT Channel. Tchau, pessoal. Tchau, Renato. Tchau, obrigadão.